Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência, aula 27. E hoje nós vamos fazer um tema, né? Na verdade, sem tema, um tema livre, para que a gente possa experimentar um novo modelo, né, uma nova forma da gente poder fazer essa troca, colocando talvez em prática ou na reflexão de cada um tudo aquilo que a gente compartilhou junto durante esse um ano que estivemos aqui, né? Então eu botei o tema livre, né, a presença guiada. Então essa presença guiada, o que que é? O que a gente traga, o que cada um tem no coração, né? Sem trazer para muita para a mente, né, de trazer uma questão de racionalizar muito, apenas colocar para fora aquilo que está no coração, né? Então, hoje, sem tema e sem roteiro, entregamos esta aula à consciência, para que cada um de vocês dê voz ao que a alma deseja expressar. Então, eu vou começar aqui falando sobre o quanto isso é importante. E muitas vezes, quando a gente está vendo uma aula, né, ou vendo uma palestra, um curso, é muito difícil com que a gente fale alguma coisa naquele momento, porque a gente está refletindo, certo? Então, eu estou ouvindo, estou refletindo no que está sendo falado, às vezes eu estou anotando, às vezes anotando, né, num caderno, ou às vezes mentalmente, mas ali é difícil a gente parar e fazer uma pergunta, né? Até porque muitas vezes a pessoa que está aqui falando, no caso aqui, né, quem vos fala sou eu aqui, às vezes você toma cuidado para não interromper a pessoa para que não perca o raciocínio, né? E a gente acaba ficando meio, né, meio receoso de falar. E eu percebo que no começo, né, dessa estrada de poder compartilhar com os outros, eu tinha uma preocupação muito grande de sempre trazer uma coisa estruturada, um roteiro a seguir, né, para poder não me perder. A gente se preocupa muito mentalmente de fazer bem feito. E daqui, eu acho que o Raimundo acompanhou o início disso lá, né, de eu poder falar um pouco, de compartilhar. E em vários momentos eu pegava, deixava o papel de lado e falava, pessoal, eu vou falar com o coração. Por quê? Quando a gente traz muito mental, a gente atrapalha o fluxo daquilo que o coração quer dizer, né? Então, hoje, vocês percebem que nas últimas aulas eu tenho falado muito de uma forma mais solta, deixando as coisas fluírem, sem preparar uma coisa muito quadrada, né? Uma aula que fica ali com estrutura, que isso às vezes fica muito legal, muito bacana para você passar algumas coisas, mas é necessário com que tenha a alma, é necessário com que tenha a consciência. E essa troca eu vejo como um exercício para cada um de nós, né? Porque muitas vezes a gente vai ter essa possibilidade de fazer isso na nossa casa, às vezes entre amigos, às vezes numa possibilidade de uma palestra, de uma partilha, ou vocês também me ajudando aqui em alguns momentos nas aulas, né? Com os próximos passos que nós vamos dar. Então, eu pergunto para vocês, né, o que vocês trazem no coração hoje, né? Quem gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, dentro de tudo aquilo que a gente já refletiu durante esse um ano, ou as 26 aulas aqui que nós tivemos juntos, onde a gente falou sobre espiritualidade, filosofia, falamos sobre mentalidade, falamos sobre cocriação, né? Falamos sobre um universalismo. Então, quem quiser começar ou fazer uma pergunta, uma colocação para que a gente possa dar início, fiquem à vontade, pessoal. Tá bom? Mas um de cada vez. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação aqui? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Aqui é um local aberto para que a gente possa compartilhar. Tá bom? Deixa eu ver se alguém quer fazer aqui uma colocação. Em cima eu não consigo olhar. Se vocês não falarem, eu vou escolher. Posso escolher? Se ninguém quiser falar? Não, não, não. Nós temos que falar. Não fica a coisa. A primeira coisa que vem é que nós criamos alguma coisa diferenciada. Nós saímos da mesmice, mesmo sendo temas escolhidos, a forma didática, a forma de dizê-lo,
foi sempre muito mais profunda do que antes. E como que eu percebi isso? Houve algumas aulas que a gente sequer conseguia falar, porque foi acontecendo reflexão, 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 e você saía da aula absurdamente calado, silencioso, mas não porque não queria falar, porque a aula te calava. Legal. Eu vejo a primeira coisa que me vem. A segunda coisa que me vem é que a nossa busca nos fez estar aqui. Talvez o cansaço de alguma mesmice, talvez a forma da... E ninguém deixou de frequentar aquilo que frequenta, ou de pensar aquilo que pensa, ou de ser aquilo que é. Uhum. A gente cresceu, pelo menos eu penso assim, a gente cresceu no nosso ser interior. Então, Uhum. como primeiras colocações, eu paro por aqui. É interessante isso que você disse, eu acho que o principal que você falou, né? É, se trouxe alguma transformação, alguma mudança, né, não tem a necessidade de cada um sair da onde está, né? Porque durante esse tempo, nós tivemos pessoas aqui, católicos, evangélicos, pessoas da Umbanda, do Candomblé, espiritismo, do espiritualismo, e isso é realmente a intenção do negócio, né? Nós tivemos pessoas assim que me ajudaram muito, às vezes de forma até anônima, como a Cris, né? A Cris é uma pessoa de Brasília e ela é prima da Márcia, né? Esposa do Luiz, nosso amigo lá do Rubataiana, e ela é evangélica, mas tem uma vivência na espiritualidade muito legal, e ali ela me trouxe muitos conceitos do evangelho, né, que me agregaram muito no ano passado, a, como, por exemplo, a Aline também. A Aline, ela é católica, ela está cursando teologia, então, muitos momentos onde eu fui utilizar o evangelho, ela me ajudou e me auxiliou nisso, né? Em vários momentos, troquei ideia com o Raimundo, né, sobre questões sobre a espiritualidade, sobre a forma que a gente vê o mundo, com, às vezes, um conceito mais oriental, né, um conceito vindo do hinduísmo, passando pela meditação, muitas conversas com a Sônia também, né, trazendo coisas da vivência do dia a dia, a experiência que ela tem sobre a vida também, né? E isso tudo foi o que foi moldando a escola até aqui. Isso que eu acho que é mais interessante de eu passar para vocês hoje. Porque a troca com cada um de vocês, mesmo quando ela não acontecia aqui, por causa dos motivos até que o Raimundo falou, às vezes a gente não consegue realmente na hora falar, mas a troca com cada um de vocês de maneira particular é o que ia construindo a próxima aula, a próxima visão. Em muitos momentos eu mudava ali o que pensava que seria o melhor, porque eu via algo de alguém. Então, essa construção, ela se deu na troca com cada um. Aqueles que participam aqui e aqueles que estão comigo aqui no dia a dia, né? O Jefferson também estava aqui, converso muito com ele, com uma visão totalmente diferente de mundo do que a maioria tem, é bem legal isso. E quando ele entrar aqui, depois eu vou contar uma novidade para vocês que ele fez. É, durante muito tempo conversei com a Renata, né? O Júnior eu conversei pouco, mas sempre esteve presente aqui ouvindo com a gente. Então, essa construção que eu queria deixar claro para vocês, que ela não é individual, né? O Kaká também, que já conversei demais com ele, sempre traz as reflexões dele, mesmo não participando aqui ao vivo com a gente, aprendi muito, né? Muitos conceitos que ele trouxe lá da Figueira, os mantras e tal. Então, tudo isso foi sendo uma construção. Então, quando eu agradeci a vocês no final da aula, né, por permitir, né, fazer essa troca, é exatamente isso, porque era muito enriquecedor para mim ouvir cada um de vocês. E é isso que permitia com que eu desse o próximo passo na outra aula e o próximo passo. Então, o que foi criado aqui, eu vou até me adiantar um pouquinho sobre o que o Raimundo falou, porque eu ia falar no final da aula, é o seguinte:
essa estrutura, esse tronco que eu falei, ou essa espinha dorsal, dos próximos passos que a gente for dar na EJC, ela vai partir desse grupo. Ela vai partir desse grupo. O Júnior colocou aqui, a construção é individual, porém influencia muito... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Ele colocou aqui, a construção é individual, porém influencia muito o coletivo. Exatamente. Então, cada um de nós, num pontinho, né, influencia demais no grupo. Às vezes, por exemplo, vocês não têm contato entre vocês, mas uma coisa que você fala para mim, eu vou expressar para o grupo. Então, eu sou o ponto que faria isso. Só que o que acontece? É importante essa troca, até para que eu entenda aquilo que eu estou dizendo também. Muitas vezes, a gente conversando aqui, eu estou sendo intuído pela espiritualidade, eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Só que o que acontece? Eu não posso achar que tudo que eu estou falando está certo. Então, quando a gente não tem a troca, eu acho que eu vou estar sempre certo. Todo mundo entendeu tudo. E eu sei que não é assim. Então, esse momento de trazer uma outra colocação, um outro olhar, ele é muito importante. Espera aí que eu acho que alguém levantou a mão aqui. Quem foi que levantou a mão? Fui Foi... eu. Até porque, Igor, a caminhada, eu volto a dizer, a caminhada de cada um, ela é individual. Sim. E ela não se faz só por esta encarnação. Mesmo que a Sim. gente não acredite, ou por acaso acredite, eu Uhum. não desperdiçaria, né, a sua energia para fazer a gente só por uma existência de milésimos de segundos, né? Então, a caminhada de cada um, ela é individual. A chegada de cada um, ela é individual. O caminho de cada um é individual. E eu não posso, inclusive, querer que o outro chegue pelo meu caminho, ou eu chegar pelo caminho do outro. Isso não existe. Toda vez que a gente fez isso, a gente deu com os burros na água. Porque só a personalidade do Raimundo hoje é a personalidade do Raimundo. Só a personalidade do Jefferson hoje é a do Jefferson. Eu não tenho ideia do caminho que ele criou, do caminho que ele faz, do caminho que ele tem e das encarnações que fez com ele chegar até aqui. Sim. E do karma dele e do meu karma. Então, você passa a perceber que aquilo que é difícil para mim pode ser facílimo para a Sônia. E aí você para de criticar o outro quando você percebe isso. Que todos somos um, mas nós somos individual na sua caminhada. Eu paro por aqui, só para... Sim. E antes de eu passar a palavra para o Júnior, que ele levantou a mão, é engraçado, na hora a gente começou a conversar agora, vocês vão perceber que algo vai mudar aqui, né? E na semana que eu conversei com o Raimundo sobre, ele veio aqui, né, para a gente falar de outras coisas, a gente falou um pouco sobre a IJC, sobre o caminho da espiritualidade, e ali eu enxerguei um caminho que a gente podia fazer juntos, né? Então, naquele momento, né, através daquela conversa, eu tive um direcionamento. Na mesma semana, a Sônia, ela também me deu um direcionamento e me ajudou com uma coisa que estava acontecendo comigo, onde ela teve um sonho comigo, me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, e eu perguntei, eu sabia que ela tinha percebido alguma coisa, e o que ela me contou sobre o sonho foi o que fez com que eu fosse buscar um amparo naquele momento, porque eu tinha tido um sonho também, no mesmo sentido. Então, você percebe que mesmo à distância, ou sem ter muitas ligações, a gente vai se conduzindo, né? Naquela semana foi uma semana muito difícil para mim, uma semana bem atribulada. A mesma coisa aconteceu em vários momentos com a Aline, né? A Aline, em vários momentos, ela me deu vários toques sobre isso. Presta atenção ali, olha, recebi uma intuição, apesar de ser católica, né? Olha, eu fiz uma oração assim, assado, vou fazer uma oração nesse sentido.
E isso tudo, você percebe que existe uma ligação. Porque no momento que eu precisei daquilo, vocês me ampararam muitas vezes sem saber. Você entende como é bonito isso, né? Essa troca, e mesmo sem saber das coisas? Então, eu vejo que essa construção, ela parte disso. E eu queria que a gente hoje tivesse essa, esse entendimento. Você entende que é um grupo, né? Sônia, eu só vou passar primeiro para o Júnior aqui, que ele levantou a mão, tá? Aí eu já passo para você. Júnior, pode falar, meu irmão. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço por participar. Então, só reforçando, né? Diga. Somos individuais, mas as nossas ações influenciam no todo. E somos ligados, querendo ou não. Temos nossas vibrações individuais, mas como somos um grupo aqui, estamos na mesma vibração. Então, tem alguns com mais afinidade e outros com menos, mas sentimos o que acontece com cada um. Então, somos guiados, querendo ou não. Sim. A gente é guiado, mas às vezes a gente não percebe. Sim. Só faz. E às vezes, como você disse também, você vai falando, vai sendo guiado, vai falando, às vezes não compreende no momento, mas lá na frente compreende. Os acontecimentos, pós o que foi dito, pós o que foi ensinado. E assim a gente vai evoluindo. Não somos... O ser humano não é feito para viver sozinho, né? É um coletivo. Então, cada um vai se ajudando como pode. Exato. Pronto. No momento, até agora, é isso. Eu agradeço isso que você falou, Júnior, porque às vezes a gente ouve algo aqui que é uma sementinha plantada, né? Quando a gente ouve algo em qualquer lugar. E naquele momento ela pode nem fazer sentido, mas no seu dia a dia vai ter um gatilho que vai despertar aquilo que você veio buscar de coração. Então, essa semente plantada no coração, ela vai germinar no dia a dia, que nem você falou, no trato, né, com a sua vivência, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho. E uma coisa que eu entendi é que não precisa estar perto. Você está em Maceió, se eu não me engano. Não, Paraíba, né? Na Paraíba, se eu não me engano. Isso, Paraíba. Na Paraíba. A Cris estava lá em Brasília. A Sônia está em São Paulo, a Aline está em São Paulo, tem outras pessoas. Então, essa conexão, ela se dá num outro plano. E a gente não entende o que acontece do outro lado. Porque, eu vou dar um exemplo, quando você fala dessa questão da gente se ajudar, mesmo sem saber, foi o que aconteceu com a questão da Sônia. Porque no sonho dela, eu pedia que ela me tratasse como eu trato ela. Olha só que coisa bonita. Entende? Então, no sonho, eu pedia para ela, olha, faça comigo aquilo que eu faço aqui com você, mamãe. E isso aconteceu várias e várias vezes entre nós. É que nem sempre a gente lembra e nem sempre convém lembrar. Mas a gente está ligado a uma egrégora. E essa egrégora faz com que isso aconteça muito no astral ou no espiritual, tá? Jefferson, agora eu vou passar para a Sônia, depois para você, tá bom? Sônia, fica à vontade. Olá, pessoal, é uma grande alegria estar ouvindo todos vocês, porque eu fico aqui em São Paulo, já sou mais velha, fico mais sozinha, e aí falo um monte, né? E é gostoso ouvir. O que eu queria só completar nisso é que o caminho, sim, é individual, mas a gente, de alguma forma, por uma afinidade, ou por um carinho, ou por um querer, uma gratidão, a gente transita um pouquinho, um junto com o outro, né? Tanto aqui no nosso grupo, quanto no grupo familiar. Acho que essa afinidade, esse trânsito, constrói a nossa caminhada individual de uma maneira mais fácil e mais inteira. É assim que eu sinto. É isso. Que é a construção. É isso aí que a Sônia falou, é o que a gente estava comentando, acho que antes da aula, eu não tinha ainda colocado para gravar, quando o Raimundo estava falando sobre enxergar o melhor no outro. É isso que vai criando, ao meu ver, essa nova humanidade.
porque a gente tem uma civilização, mas ainda não tem a humanidade, né? A humanidade, ela parte realmente da fraternidade. Então, quando a gente vai juntando laços aqui pela questão do positivo, da luz, do que tem de melhor no outro, a centelha divina, o espírito, a gente vai criando aqui o que a gente chama de uma ilha de luz. Então, o nosso exemplo aqui nessa troca, ele não fica só aqui. Muitos irmãos espirituais são trazidos, ou tudo isso que a gente grava aqui também fica gravado no acástico, no registro. Então, muitas vezes isso é utilizado como uma forma de impulsionar outros grupos, outras pessoas, ou até a orientação para os próprios espíritos desencarnados que necessitam entender como é uma vivência de uma fraternidade, que é dada pelo coração, né? Não só pela proximidade física. Então, essa construção parte da gente enxergar o outro além dos erros dele, dos traumas, do meu julgamento. Então, foi isso que a gente falou ao longo desse 1 ano, né? Falamos muito sobre a questão do não julgamento. E hoje, eu conversando com uma pessoa, ela me questionou uma coisa, né, sobre a terapia em si, e eu disse para ela assim, eu acho que a grande diferença do meu trabalho foi quando eu entendi, eu digo, para o meu trabalho, foi quando eu entendi que eu deveria olhar o que estava por trás do que estava sendo dito, que é o sintoma, que é o problema, a reclamação, trabalho, dinheiro, família, relacionamento. E ao enxergar essa pessoa, automaticamente você consegue falar melhor, você consegue se conectar melhor e a pessoa confiar em você. Porque ela sabe que você não vai julgá-la e agredi-la. E é isso que a gente precisa fazer com cada um de nós. E é isso que a gente tende a fazer aqui, nesses encontros, e quiçá nos encontros presenciais que a gente tem a fazer. Na espiritualidade eu sei absolutamente que isso acontece. Entende? E Jefferson agora está com a mão levantada. Pronto. Alô, tá me ouvindo? Que agora... Ouvindo, Aí perfeitamente. sim. Eu tive uns probleminhas com o fone, por isso que eu me atrasei. Então, tava ouvindo vocês falando da caminhada ser sozinha, tudo, que a gente a gente foi feito para viver em grupo. Sim, espiritualmente a gente está todos conectados, tudo que a gente faz, tudo. Só que é individualmente a ação que a gente toma, a escolha que a gente faz em materializar o que está no espiritual. É individual, isso não tem como. É você sozinho que vai pôr em ação o que. Então, se você escolhe, o que você escolhe e põe em ação é o que vai retornar para você. Essa eu acho que esse é o ponto da individualidade da caminhada. Uhum. É só isso que eu queria acrescentar, né? Não, e é muito interessante isso que você disse, porque em vários momentos aqui da nossa caminhada juntos, eu disse sempre sobre a transição planetária que está acontecendo, mas para que a transição planetária aconteça, precisa acontecer a transição individual. E a transição individual, ela é a mudança das ações que eu preciso melhorar. São as decisões que eu tomo em cada ação, né, em cada momento da minha vida, com mais consciência que vai impactar no coletivo. Então, eu concordo com você. É no individual, é na minha ação, ali na minha intimidade do meu coração, né, e das minhas ações, né, do meu dia a dia, que tudo isso vai mudar. Né, porque eu fiz uma anotação aqui, muito interessante da aula que eu estava, da aula da pós hoje, que eu achei muito, muito bacana, que é assim, o que é a felicidade para você, né? Foi uma pergunta que o professor na pós-graduação fez, né? E aí ele traz um conceito que é assim, a felicidade, ela mistura o projeto de vida que nós temos, né? Para chegar a um lugar que vai trazer um bem-estar, mas é uma mistura com o cotidiano. Que é o quê? Eu tenho um objetivo de ser feliz, mas esse ser feliz, ele passa pelo cotidiano, que é em cada ação que eu tenho. Então, eu vou construindo Ação vários... presente, Oi? a cada ação presente, se Então, você eu só vou está. construindo cada vez mais momentos positivos, automaticamente eu estou construindo o meu projeto de vida, né? Que
na verdade, deve ser o projeto de vida dessa encarnação. Eu tenho uma amiga, que chama Aline também, que ela tem um projeto que se chama A Sua Melhor Reencarnação. Eu acho muito legal o trabalho dela. E eu já fiz sempre uma live junto com ela. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Raimundo, tu levantou a mão, né? Você falou aí, eu acho que, eu acho não, né? Eu estou com 70 anos, 71, e eu já militei no catolicismo, militei no protestantismo, na Umbanda, espiritismo, já militei N causas. E nessa militância foi muito boa porque eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu não mudo nada fora. Uhum. Depois de eu fazer tudo isso, eu comecei a me interiorizar. E hoje eu tenho consciência que a melhor forma de eu ver o bem no outro só tem uma: é eu trabalhar o bem em mim. É eu deixar de ser o meu carrasco. É eu deixar de ser que eu erro. É eu deixar de ser que eu tenho todas as coisas que não são boas. Percebe? Quando você começa a se amar, quando você se força para isso, quando você vê o bem em você, quando você não se pune, você começa a ver no outro você mesmo. Percebe? E aí você vê no outro as suas qualidades, os seus poderes, as suas virtudes. Porque nós não estamos apesar da corrida existir, cada um está no seu patamar. E quando você se olha, se vê, a única proposta que eu tenho hoje, que eu aprendi, é ser melhor que ontem, ponto. E o que isso quer dizer? Se eu tive raiva ontem de alguma situação, Raimundo, a raiva faz isso. Amanhã você pensa melhor. Se eu fui bruto hoje, amanhã, então sempre, se você tiver com você mesmo um compromisso de ser melhor a cada dia, você vai perceber que as situações acontecem, muitas vezes as mesmas, mas é você que mudou. É você que mudou. É isso. As coisas, o mundo está aí. A mesma coisa. Eu já vou terminar, Sônia. A Brahma Kumaris, ela tem uma frase que a Brahma Kumaris, por exemplo, eu medito todo dia, 2, 3 vezes por dia, e hoje já faz parte do meu ser. A Brahma Kumaris fala assim: quando você muda, o mundo muda. É isso. Sônia, parei por aqui. Peraí, deixa eu só complementar. Não, eu só falei que eu parei. Quem vai falar, não sei. Não, o que eu ia falar no início da sua fala, esse foi um dos temas, se eu não me engano, um dos tópicos principais de uma aula que a gente fez, que eu falei sobre a autocompaixão, que é o que você falou de se parar de se punir, de se cuidar com gentileza, com amorosidade, de parar de falar coisas ruins sobre você mesmo. E esse foi um ensinamento que uma das professoras da pós tiveram quando ela é uma professora inglesa, se não me engano, quando ela foi lá para o Tibete passar um tempo com os monges, aprender a meditar e tal. E ela não conseguia se conectar naquilo. Os monges passavam as instruções, ela sentava e não conseguia. E ela estava ficando agoniada. E ela não falava a língua deles, né? E aí chegou um americano, né? E ela conversou com esse americano, falou para ele: olha, eu estou com muita dificuldade de poder né? Mesmo com as instruções que estão sendo passadas, eu não estou conseguindo. Sou uma pessoa que eu tenho as melhores intenções no coração, eu tento fazer o melhor pelo próximo, eu faço isso, faço aquilo. Aí ele virou e falou assim: eu tenho muita compaixão pelo mundo e eu queria. Ele virou para ele e falou assim, porque ele era um monge também, esse cara que chegou, esse americano. Ele disse assim: você não está conseguindo porque você está fazendo metade do caminho. Aí ela não entendeu. Aí ele falou para ela assim: você falou tanto de compaixão,
Mas e a autocompaixão? Você se trata como você tenta tratar o mundo? Então, a partir do momento que você soltar de você todo esse julgamento, toda essa dureza, né, você se cobrar tanto, o caminho primeiro tem que ser da autocompaixão. Porque quando eu me trato com a gentileza que eu trato aqueles que eu amo, eu solto aquela vara da minha mão, aquele chicote que eu estou me punindo. Eu passo a me tratar com amorosidade, com cuidado e com gentileza. Aí sim isso vai transbordar para o mundo, porque se eu não tenho dentro de mim, o mundo não vai sentir em mim a verdade. Então, de mim, parte exatamente dessa frase, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, isso aí é uma coisa que realmente é um dos pilares, eu acredito, aqui da IJC. A autocompaixão, se tratar com gentileza, que é olhar para essa parte nossa da centelha divina, né? E aí, antes de eu passar para a Sônia, acho que, Júnior, você estava com a mão levantada? Levantou a mão de novo ou você não tinha baixado a mão? Se quiser falar. Sou eu agora? Peraí, Eu, Sônia. eu só queria completar o que você e o José estão falando, que é isso mesmo. E eu sinto que o primeiro passo, e eu sinto por mim mesma e pelo todo, o primeiro passo é a gente reconhecer que se é uma pessoa boa, que se é um ser que tem todas essas qualidades e que a nossa caminhada, às vezes, faz com que a gente soterre tudo isso, né? Sim. E tirar uma colherinha de cada vez e descobrir a grandeza que a gente tem reconhecendo, a gente vai conseguir mesmo essa autocompaixão. Eu acho que é o caminho, primeiro, é se pegar no colo e reconhecer que se é uma pessoa boa, né? E a gente tem visto nesse período que a gente tem caminhado juntos, que cada um tem umas qualidades que, se a gente aproveitar um pouquinho, puxa, como a gente vai ser muito legal, sabia? Uhum. É isso que eu queria dizer. E eu Deixa eu peço um pouco de desculpa, porque às vezes eu engasgo, porque eu não ouço muito bem. E às vezes eu demoro um pouquinho para colocar as ideias na linha, tá bom? Deixa eu só completar o que você disse, Sônia, que é maravilhoso. E é interessante que isso não acontece no nosso tempo, isso independe da idade biológica, isso independe da sua personalidade, da sua profissão, principalmente da sua intelectualidade, porque isso é coisa da alma. Essa é a grande diferença. Não é a Sônia personalidade que percebe isso, é a alma. Então, ela ultrapassa todo temporal. E aí, ela se conecta com outra alma, em qualquer idade, em qualquer concepção, em qualquer estado, em qualquer país, porque são as almas que estão se falando, são as almas que estão se conectando. Certo? Eu só queria pegar esse gancho. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu também acho. Aline, você levantou a mão? Jefferson, depois eu passo para você, tá? Eu levantei, eu não consigo abrir a câmera agora, mas eu queria trazer uma reflexão. Depois desse que se passou de um ano da JC, eu acho que o que ficou claro, assim, para mim como aluna, é que a consciência sem amor, ela se torna apenas conhecimento. E o amor sem consciência pode se tornar apenas apego. Eu entendo que a fé verdadeira é aquilo que une os dois dentro de nós. E para mim, o amor é a força mais incrível que existe. Pode transformar-se em violência, curar sem tocar, e iluminar todos sem ferir. Talvez por isso Deus seja associado ao amor nas Escrituras, porque é através dele que nos aproximamos da nossa essência, da consciência e até do próprio Deus.
Quanto mais despertamos espiritualmente, mais entendemos que evoluir não é fugir da vida, mas aprender a viver com mais presença, compaixão, fé e amor. Eu acho que tudo que mais guiou a EJC nesse um ano, embora seja consciência, nós falamos de ego, tantos outros assuntos, mas eu tenho certeza que o carro-chefe é o amor. E isso não é sobre Deus, sobre Jesus, é sobre Pai João, sobre os orixás, sobre os caboclos, enfim, é sobre o amor como um todo, sem forma, que é o amor que começa em nós e reflete nos outros. Era isso que eu queria falar. A Aline trouxe, acho que é a primeira vez que vocês ouviram a Aline, né? A Aline é uma alma muito sensível, né? A Aline é uma pessoa que contribuiu muito para a JC, sempre trazendo na linha do amor divino, né? Em muitos momentos, ela trouxe reflexões sobre o amor e sempre trazendo a correlação com a escritura para muitas vezes ter uma solução para coisas que eu achava que não teria solução em alguns momentos, né? Então, numa das vezes que eu estava buscando uma resposta para uma questão da EJC, ela virou para mim e falou assim, eu contei isso para vocês, eu fui na igreja e orei para Nossa Senhora de Guadalupe, acho que fala isso, né? Só que sem saber, uma pessoa que veio aqui logo em seguida, chamada Elza, que a Sônia conhece, a Elza, né? Desde muito tempo, que é uma paciente, uma amiga muito querida, ela fez o tratamento na maca, e aí no final ela virou, ficou olhando aqui para a janela do lado. Ela virou e falou assim, meu Deus, aconteceu um negócio muito estranho. Falei, que foi? Ela falou, eu terminei agora, né? Você terminou a apometria e eu, de olho aberto, fechado, ela não soube explicar. Ela falou, eu olhei para a janela, não vi a janela e vi a imagem de uma santa. Uma santa, e eu falei, como que ela era, né? E ela falou, era uma santa com um manto verde. Ela falou assim para mim, né? Era uma santa com um manto verde e ela olhava assim, né, para dentro da sala e eu não via. Ela falou, nossa, eu fiquei, que bonito, né? Ficou com uma sensação muito boa. Quando ela falou isso, eu peguei, ela saiu da sala, né? Foi embora, eu botei assim na internet, no Google, Santa com manto verde. Assim, eu fiz a pesquisa, apareceu Nossa Senhora de Guadalupe. Aí, eu mandei uma mensagem para a Aline. Mandei uma mensagem para a Aline e falei, olha, caramba, a Elza teve uma visão aqui, assim, assim, assada. A Elza vai participar aqui com a gente. Eu falei com ela hoje, inclusive. Ela disse que vai começar a participar com a gente. E aí, quando eu disse isso para a Aline me respondeu, falou assim, olha, pera aí que eu já te respondo. E aí ela depois me mandou um áudio dizendo que tinha ido na igreja. E quando ela foi na igreja, essa igreja que ela frequenta tem várias imagens de santas. E aí ela parou na frente de Nossa Senhora de Guadalupe e pediu que ela pudesse me auxiliar naquele caminho ali que eu estava buscando. E tinha alguma coisa a ver sobre a espiritualidade e a EJC. Olha que loucura isso, que a gente estava falando dessa conexão. A Aline orou lá, como ela sempre faz lá todo dia na igreja. A Elza, que não está nem, ela está no grupo, mas não está nem aqui no participando, viu a tal da santa. Então, essa conexão, ela é muito bonita. E essa conexão, ela acontece através do amor. O amor, digamos assim, é o amálgama de tudo que a gente está falando. É o cimento. Tudo isso que a gente está falando de construção de consciência, de mudança, de transformação, ao meu ver, parte do que a Aline falou, do amor. O amor é o que une e não deixa aquilo lá soltar. Por quê? Em algum momento existem rugas, em alguns momentos existem desafios. E esse amor, que não é o amor apego que a gente conhece, né? É o amor divino, o amor não condicionado ao que o outro faz por mim, que aí eu amo, mas esse amor universal, esse amor divino é o que junta tudo. Então, realmente, no Evangelho, a gente vai buscar isso de uma maneira, eu aprendi demais em 2025 com a questão do Evangelho, da Bíblia em si, né?
Então, tanto com uma visão católica como da Aline, como uma visão também evangélica como da Cris, que ela me mandava coisas todo dia. Então, eu agradeço a contribuição da Aline aqui, acho que é a primeira vez que ela fala, mas é uma visão, né? É uma visão que eu acho que tem tudo a ver realmente com a IJC. O Pai João diz que com amor e fé a gente resolve tudo. E ela, por ser católica, muitas vezes já sentiu e já falou coisas para mim sobre o Pai João, que é verdade sem ela saber disso. Ela nunca viu um preto velho na vida. É muito engraçado. Jefferson, tinha te passado aí o bastão, você quer falar? Tá mudo. Continua mudo. Ah, vai passar? Vai passar. Aí, abriu. Eu acho que eu apertei sem querer. Eu estava tentando aparecer os menus, não estava aparecendo o botão. Eu apertei sem querer para levantar a mão, mas se você quiser que eu Ah, fale mais um pouquinho. se você quiser fazer alguma contribuição, fica à Ah, vontade. não tem nada a contribuir, só agradecer a presença de todos, esse tempo juntos, foi é muito bom. É Ah, bom ver que tem é. gente Eu, boa, né? eu, Reunida. eu vou traduzir o que você está falando, Jefferson. O que o Desculpa, Jefferson. desculpa, Não, eu tô muito emocionado. porque eu conheço um pouquinho da sua alma. Então, quando o Jefferson está falando isso, porque ele tem uma visão de mundo muito diferente, às vezes, do que a maioria tem. E eu brinco com ele que, às vezes, ele tem uma visão de mundo muito utópica, né? E eu tento trazer ele, muitas vezes, para a realidade das coisas do mundo material e do concreto. E é muito difícil, às vezes, quando a gente tem uma visão do mundo de uma forma que realmente seria ideal, mas lida com as coisas concretas da matéria, que às vezes são duras, que às vezes vão te desafiar, né? Então, quando o Jefferson traz, às vezes, e ele diz, né, essa troca é muito boa e às vezes não sabe explicar, porque a linguagem dele é pelo sentir. E aí, no final da aula, eu vou pedir que o Jefferson pague o poema dele, que foi publicado numa revista agora, né? Eu esqueci o nome da revista, ele me mostrou, mas é uma revista com diversos poemas, diversos autores do Brasil inteiro lá, tal. Eu vi tudo, li de cabo a rabo a revista, que ele estava aqui agora há pouco, e aí depois eu vou pedir para ele falar aqui, se ele quiser, né? É que eu não tirei a foto, Jefferson, senão eu falaria por você, né? Então, se Não, você eu quiser, dou um jeito aqui. tá. Então aí depois ele declama aí o poema dele. Mas é uma alma que se expressa por isso, por esse sentir, e muitas vezes é incompreendida, né? Então, Pela imediatice, pela pressa de ter um feedback instantâneo, a pessoa já tira a conclusão e já sai. exato. Enfim, eu, eu vou treinar o meu poema, porque faz tempo que eu não leio ele, que eu escrevi, mandei para a revista e acabou que ficou guardado, mas eu vou dar uma praticada enquanto a aula termina. E aí eu queria dar um exemplo, por exemplo, eu falo muito isso, né, do que o Jefferson fez ao longo do caminho do ano passado e desse ano. Então, se a sua alma expressa mais pelo sentir, eu falei para ele, busque coisa onde você possa expressar a sua alma. Então, ele foi fazer até teatro, fez até uma peça de teatro, escreveu os poemas dele, publicou um livro digital lá, um e-book, fez várias coisas ligadas ao sentir, né? Mas para isso ele precisa concretizar no mundo material. E aí, às vezes, o trabalho, né, nosso aqui é esse, que quando ele conversava comigo, eu tentava traduzir o sentir dele, falava assim, ó, isso aí precisa concretizar. Então era mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Raimundo, fale. É, um pouquinho. É interessante quando a gente chega nesse mundo, cada um chega puro e nós temos o nosso propósito, nós temos uma nossa missão, também chamada de missão,
mas eu vou me ficar no propósito. Jefferson e outras pessoas, um dos problemas atuais é que a maioria da população ela está desfocada do seu propósito, daquela missão que ela veio fazer. Alguns sentem e se expressam pelo sentir. Outros se expressam, como o caso dele, pela beleza, que é o arquétipo da beleza. Aí o teatro, poesia, pintura, coisa e tal. Outros se expressam pelo propósito da justiça, da bondade, e assim, enfim, são 7 propósitos. O que acontece hoje é que, pelo dinheiro, pela forma materialista que o mundo existe, pela forma materialista em que está tudo contaminado, a gente é levado a sair do nosso propósito, a maioria dentro da própria família. Um exemplo assim prático. O pai é médico, a mãe é médica, aí nasce o filho que ele quer ser poeta. Isso é comum, mas o pai e a mãe levam ele para a medicina. E muito, Jefferson, muito, sempre existiu essa história. Tiveram pessoas assim altamente corajosas que fizeram o seguinte: ó, eu sou médico, está aqui o meu diploma, esse diploma é seu. Agora me deixa ser aquilo que eu quero. Então, veja bem, isso é chamado da alma, gente. Isso é chamado da alma. Não precisa vir para o mundo concreto, a alma não quer. Ela vive nesse mundo, mas a alma não. A alma não quer. Ela tem o seu propósito. E o que é felicidade, Igor? Que o professor falou. Felicidade é a coisa mais simples que tem. Quando eu falo simples, não quero dizer que seja comum. Felicidade é você encontrar o seu propósito, viver o seu propósito e deixar que a alma faça. Porque o resto é tudo do mundo, gente. Não é que a gente vai sair desse mundo. Não estou falando isso. Mas quanto mais você se aproxima do seu propósito, quanto mais você se aproxima do seu coração, quanto mais você se aproxima, você sente o chamado profundo. Aí a gente rompe. Percebe? Então, eu admiro muitas pessoas assim. Não é que elas brigam para ser. Elas pertencem a isso. Elas se deixam levar. Esquece o mundo. O mundo que eu falo, da forma que ele existe hoje, tá, gente? Esse não é o mundo real. Esse é o mundo de Maia. Esse é o mundo da ilusão. Por que é o mundo da ilusão? Porque ele te impede de você ser. E quanto mais ele te impedir de você ser, mais será da ilusão. Sim. Paro por aqui. Mas só assim para abrir um pouco a discussão. E eu acho que o que você falou sobre a questão, né, da pessoa que vira médico, pega o diploma, entrega ali, né, e vai seguir o caminho dele, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, mas que mais trazem, assim, um rompimento, né, que é você entrega o que o mundo quer e sai para cumprir o seu propósito, né? Então, eu dou até aqui o meu testemunho pessoal sobre isso, porque E é um livro também, né? porque eu fui criado, eu fui ensinado e preparado para substituir meu pai na contabilidade. Desde criança, eu ouvia isso, porque meu avô era contador, meu pai era contador,
E desde criança eu ouvi que esse seria o meu caminho. E eu peguei aquilo para mim desde muito novo. Então, que eu precisaria cuidar das pessoas ali, né, da família, que aquilo lá e tal. O que que eu falei? Não, eu vou ser contador. Então, terminei a escola, o que que eu fiz? Passei no vestibular de contabilidade. Sempre fui um aluno nota 5. Só que era tão forte para mim essa questão de ser aquilo que meu pai era, ou para aquilo que eu fui preparado, que eu passei num vestibular em 10º e no outro em 12º sem estudar nada. Eu acho que eu rezei tanto para Deus para que eu passasse. Eu fui um péssimo aluno na escola. Era muito ruim. E aí, muito ruim não. Eu só não me encaixava naquele sistema de ensino. Ó, Raimundo, botando em prática o ensinamento do Raimundo. Autocompaixão. Só não me encaixava. Se eu tivesse estudado uma escola Waldorf, talvez eu seria 10, né? E aí, o que acontece? Não é? Pode ser, né? E aí, segui aquele caminho. E aí, quando meu pai desencarnou, ficou pior, porque você fala assim, bom, aquilo que eu falei tem que acontecer agora. E naquele momento, você tomando aquilo para você, você não vê outro caminho, mas tem horas que a gente precisa entregar o que o mundo quer. Aí que está o negócio, né? Eu preciso concretizar muitas vezes na matéria, porque às vezes necessita com que você passe por aquela experiência para entender que aquilo lá não é o seu caminho. Então, durante 15 anos, eu fiz isso, durante 15 anos. Então, ao romper com isso, com esse mundo, onde eu, né, soltei algo que teoricamente não era meu, eu via como meu, foi o processo que mudou minha vida. Por isso que eu estava dando esse exemplo, Raimundo, né? Então, quando eu tomo aquela decisão que ninguém entendeu nada, que todo mundo foi contra, que todo mundo à minha volta mais próximo me criticou, foi aonde eu encontrei o meu propósito. Só que isso pode chegar de uma maneira consciente ou de uma maneira através da dor. Para mim, chegou através da dor, não foi consciente, né? Poucas pessoas sabem o que aconteceu naquele momento comigo. Pouquíssimas pessoas sabem o que eu passei naquele momento, né? E, e um dia eu conto para vocês isso, porque talvez ninguém aqui saiba. Ninguém aqui saiba. Mas foi um processo de renascimento. Porque aquilo estava tão grudado em mim, aquelas verdades ali estavam tão grudadas em mim, como a Aline falou, por exemplo, do apego, né? Do amor, do apego, das coisas que a gente é tão apegada, que a minha vida, ela precisou ser reiniciada. Reiniciada a partir do zero. Do zero, né? Para não falar do negativo. Então, poucas pessoas acompanharam isso, porque era um processo muito individual. Muita gente em volta estava próximo de mim, conversando comigo, e não tinha noção do que estava acontecendo. E um dia eu vou contar isso para que vocês saibam um pouquinho da minha história nesse momento. Não vou falar isso agora. É isso que se fala, que o caminho nesse ponto que ele é individual. Exato. Só você podia romper. Uhum. Ou não. Qual foi a Isso. sua escolha? Se você escolhesse ficar na contabilidade, tudo bem. Só que Sim. essa escolha acarretaria, talvez, uma outra encarnação, que você tivesse que fazer exatamente isso. Então, a, a, a nossa vida ela é feita de escolhas. E essas escolhas que são individuais, ninguém pode fazer por você, só você pode romper. Sim. Percebe? E aí a vida é linda, Jefferson. Nesse ponto, ela é linda. Porque mesmo que aparentemente você rompeu, você sofra, você coisa, mas você fez aquilo que a sua alma quis. E a alma nunca erra. Por quê? O sofrimento vai ser do corpo, o sofrimento vai ser um bocado de coisa, mas não da alma, porque ela se libertou. Uhum. E Isso é muito profundo. Eu só vou terminar. Isso entra naquelas coisas que a gente não vê. Só quando você vai tendo sensibilidade, o coração falando, a intuição falando, muito estudo para você entender, para você soltar as suas crenças, principalmente
as ciências colocadas, que você começa a perceber. Aí você está no mundo de quê? Liberdade. O que é liberdade? Eu tenho a consciência de alma, e a alma que vai. É ela que está feliz. E quando a Sim. alma está feliz, parei por aqui. Não, eu assino muito embaixo do que você disse, porque nesse momento aí eu queria fazer uma reflexão em cima do que você disse sobre esse momento ser individual. E eu falo para vocês hoje por ter passado por isso, né? E nesse momento que a gente está passando por uma transformação dessa, né? Porque quando a lagarta entra no casulo, ela não se transforma em borboleta, ela se liquefaz, então ela se transmuta. Esse processo é um processo, você já imagina como é esse processo? Porque ela se liquefaz, e o que faz ela virar uma borboleta? É a informação que ela tem dentro dela daquela beleza que ela é. E nesse momento, a gente deve se fechar no casulo e não buscar a orientação de ninguém que não seja da sua alma. Isso é uma coisa muito importante. E esse caminho necessita do que você disse antes, de ter coragem. Eu aprendi que é necessário coragem e discernimento. Porque a coragem sem discernimento, às vezes, faz a gente tomar uns caminhos meio atrapalhados. E aí, nesse caminho, quando o pai João, né, num dos momentos que ele ficou muito próximo de mim, eu pedi para ele, assim, eu falava, me ajuda a sair de onde eu estou, eu não quero mais ser isso aqui. Assim, do jeito que eu estou falando para vocês. E ele me disse só assim, tenha coragem, meu filho, tenha coragem. Eu vou te ajudar no que você está pedindo, mas tenha coragem. E ali, foi um caminho de 2 anos. Isso não é que foi 2 semanas. Foram 2 anos dentro desse casulo, aonde você se isola muitas vezes da família, você se isola dos amigos, você se isola do trabalho espiritual, você se isola de tudo. E esse é um preço que ele é necessário em alguns momentos. Que esse preço, se você tem a coragem junto com a determinação, ele pode ser mais rápido. No meu caso, só teve a coragem. Aí o discernimento eu tive que criar depois. Então, o que a gente precisa ter? Coragem e discernimento. Esse discernimento, ele passa disso que a gente faz aqui, que é o ganho da consciência. Então, eu só tenho discernimento com o ganho da consciência. E isso é uma coisa muito importante da gente falar. Porque nesse momento do casulo, sou eu comigo mesmo. Não vai ter ninguém, mas absolutamente ninguém que vai saber o melhor para você, a não ser a sua alma. Porque se você está buscando propósito, você está buscando o caminho da alma. Então, quem vai te dar um conselho? Né? Então, eu queria, né, dizer que o que o Raimundo falou, eu assino embaixo, e eu colocaria essas 2 palavras, coragem e discernimento. Isso faz toda a diferença no caminho. Né? E a fé, né? E a fé. Aí está tudo. Porque a linguagem, elas são múltiplas e várias. Mas é uma só quando você entra no caminho da espiritualidade. Sim. Aí você passa a entender a linguagem católica, protestante, evangélica, espírita, umbandista, porque na sua essência é uma coisa só. Aí quando você vai para a espiritualidade, parece que aflora tudo e passa a ter sentido. Isso você só fez. Por tudo isso, é pela fé inabalável do que você queria ser, ou do que você não queria ser, e com muito amor. Porque só o amor conduz a isso. Então, a linguagem, percebe? Agora, sim. Pode falar. Ah, encerrou? Parei por aqui. Ah, tá. Não, porque tem isso que você falou, né, da linguagem, né, seu amor, ele é o amor. E nessa hora tem que ser o amor interno também, né, o auto-amor só. E outra coisa da questão da fé que você falou, nesse momento você precisa dar um próximo passo na fé.
que eu deixo de professar uma fé ou pensar na fé para ser a fé. Eu integro a fé em mim e eu me manifesto já com isso. Eu não é que eu falo que eu tenho fé, eu sou a fé. Essa é a grande questão, né? E ali você vai mergulhar no desconhecido e vai falar, bom, tem uma mão maior aí conduzindo tudo isso. Falo, meu Deus, eu estou pronto para o meu propósito. Não faço noção de que caminho seguir ou como fazer, mas eu confio. E ali você fala, agora eu vou. Esse voo, apesar de ser um voo muito difícil, ele é o único voo que te coloca num caminho de consciência. Porque os desafios, foi o que alguém disse aí, eu não lembro quem foi que falou agora. Os desafios vão ter, o mundo vai ser igual, é a sua visão sobre o mundo e o lidar com o mundo que muda. Então, eu trago muito esse exemplo de que, por exemplo, né, eu sempre falo isso, que é o seguinte, existem hoje 2 terras disponíveis para nós, 2 planetas Terra, um de terceira dimensão e um de quinta dimensão. Ele já existe. A minha consciência vai fazer eu me conectar com cada um deles, seja ele qual for. Algumas pessoas passaram tribulações na pandemia, outras passaram tranquilamente. Alguns estão sofrendo muito hoje com tudo que está acontecendo no mundo, outros estão cumprindo seu propósito e caminhando. E essa conexão se dá através da consciência e não do material. Porque às vezes amanhã podem tacar uma bomba aqui, e aí eu preciso estar pronto para ir para onde Deus vai me levar, né? Então, quando a gente entra nesse caminho, eu acho que a gente tem a tranquilidade de vivenciar o hoje sem medo. Por quê? Se Deus chamar minha senha hoje, eu estou no caminho. Não estou no ideal, mas eu estou no caminho. Então, a minha consciência sabe que por aquilo que eu expresso no meu coração, eu serei acolhido. E isso não é pelo ego, é pelo seu viver. Então, se você acredita que mantendo um bom coração, expressando o amor, auto-amor e a busca da transformação, por sintonia você vai se conectar com algo assim caso esse corpo falhe. E eu tenho que ir para um outro plano. Então, quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, entramos no caminho. É essa a questão. Entramos no caminho. E isso eu aprendi muito com os estudos na maçonaria, apesar de não ser maçom. Quando você atinge o grau 33, né, que teoricamente seria o final daquele processo, na verdade é quando você inicia a sua vida, porque do 1 ao 33 você está apenas aprendendo. A partir dali do 33, você teoricamente passa a se expressar com consciência com tudo que você aprendeu. Então você vive numa vivência filosófica da vida, que é de mais aprendizado interior. Então, quando eu desperto, o caminho só começou. E muitas pessoas se perdem ali. Quando abre um clarão, ela acha que já chegou e para. Não é ali que o caminho começa. Antes eu só estava no que o Raimundo falou, o véu da ilusão, o véu de Maia. Então, esses graus que nós, né, galgamos na vida, eu dei o exemplo da maçonaria, né, que você começa ali como um aprendiz e vai até um mestre, na verdade é só para te tirar da ilusão. Você entende como o negócio é profundo? Então, não é a questão eu chegar a lugar nenhum, é eu entrar no caminho, e esse caminho é o infinito, que é o trabalho do Joel Goldsmith, que a gente trouxe em algumas aulas. O trabalho dele é o caminho infinito. Então, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Então, a felicidade absoluta, ela é uma utopia. Porque ela não é um lugar, ela é um estado de ser baseado nas decisões melhores ou piores que eu tomar. De mais momentos positivos que eu tiver. É isso. Porque eu vou ter oscilação. Um dia melhor, um dia pior. Um dia melhor. Só que o meu estado de ser é o que vai determinar se o meu estado é feliz ou não. Porque se você olhar a vida de um Chico Xavier, com todos os problemas que ele teve,
muitas vezes sofrendo perseguição. Na matéria, ele tinha motivos para ser feliz? Cumprindo o que ele cumpria, com o olho sangrando. Chico Xavier tinha hemorroide, passava a noite toda sentado. No começo da vida, né, sem R$1 para bater com o outro. Então, assim, a felicidade dele vinha da onde? Da alma. Então, a gente precisa entender que na nossa vida vai ser igual. Né? Eu vi o filme da Irmã Dulce. Não sei se vocês já viram o filme da Irmã Dulce. Meu amigo, põe fé ali. Eu vi o filme da Irmã Dulce. Ali você entende que é fé. É. A expressão do amor, que é o que a Aline falou aqui antes, a expressão do amor, ela te protege de qualquer coisa. Ela abre qualquer porta. E junto com a fé, faz o que uma senhorinha daquela lá, né, uma menina que virou uma senhorinha, fez na vida, vindo do nada. Então ela entrou num terreiro lá na Bahia, basicamente a mãe de santo bateu cabeça para ela. Porque ela não precisou falar nada. A obra dela, que era o amor, falava por ela. Né? Raimundo, levantou a mão, fica à vontade. Só para chamar a atenção sobre a hora. Ah, é. Por gentileza, vamos também cumprir o nosso propósito Sim. do horário. Inclusive, ainda bem que você lembrou, porque a Aline, ela deixou de participar da aula dela às 8 para participar da aula às 9. E eu não queria, na aula dela de teologia lá, da faculdade. E, então, eu acho que a gente esquadrinhou bem tudo aquilo que eu gostaria de falar nessa aula, conduzido, sei lá, né? Sei lá não, eu sei exatamente quem está conduzindo. Então, aqui eu vou trazer um aviso importante para a gente ir para o final. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer complementar? A gente ainda tem. Alguém quer complementar? Antes que eu fale alguma coisa aqui, a gente ir no final. Jefferson. Bom, já que estamos aqui, eu posso recitar o meu poema? Sim, Para você. finalizar. Por coincidência, é o mesmo assunto que a gente está falando na live. Você vê? Pare, meu Vamos lá. filho. Há uma centelha no centro do peito divino, esperando teu coração se aquietar, para moldar seu destino, sem véu, sem cortina, com a alegria de amar, transformando a angústia em satisfação e semeando o hoje com o que transborda da fonte. Serei teu presente em suas mãos. Deixa a luz nascer, deixa a luz brilhar. O que vive em você só quer te encontrar. E quando a calma tocar teu silêncio, tu vais lembrar da força que corre no leito, te leva a caminhos que só tu podes passar. Ah, é. Obrigado, Parabéns. E eu vou pedir que depois você mande a transcrição lá no grupo, para o pessoal poder ler, tá? né? Que não Vou mandar tiver. a foto Eu da ia página. pedir exatamente isso, Isso. porque poesia, poema tem que ser saboreado. E eu adoro saborear. Exato. Eu vou Obrigado, mandar a Jefferson, foto. por Obrigado compartilhar. você também. Para Obrigado mim, você. para mim é uma felicidade imensa que você hoje esteja fazendo isso. Você não tem noção. Fico muito feliz. Então, se ninguém mais tiver algo a falar ou a contribuir, eu vou para 2 avisos finais aqui, pode ser? Pode. Combinado? Que é o seguinte: avisos importantes. A EJC está mudando, crescendo e evoluindo. Após completarmos 1 ano de jornada, entramos em um novo ciclo. A próxima aula, no dia 20/5, será a nossa última aula no formato fechado. A partir desse momento, as aulas passarão a ser abertas e gratuitas para todos. O acesso continuará sendo enviado normalmente pelo mesmo grupo de alunos no WhatsApp, e os encontros seguirão acontecendo pelo Google Meet. Só que o que acontece aqui? Nós criamos esse tronco, nós colocamos essa semente enraizou, e eu gostaria de levar isso para mais pessoas.
Então, esse trabalho será feito do mesmo jeito que a gente faz aqui, as aulas no Google Meet, depois postadas no YouTube, para todos aqueles que quiserem participar. Então, nós vamos divulgar para todos aqueles que quiserem, para todos aqueles que quiserem participar ao vivo, a aula vai ser para todos, certo? Vai continuar sendo ali. Só que tem um detalhe. Esse grupo que se formou durante esse 1 ano vai ser o grupo que vai continuar junto de uma maneira à parte com a espinha dorsal da IJC. Então, nesse grupo que nós temos ali, não vai entrar todo mundo, esse pessoal todo que quiser assistir. Nós vamos ter um grupo à parte de comunicados, e esse grupo que nós criamos aqui vai ser aquele grupo que vai me ajudar nesse processo, porque senão vira uma confusão. Então, nós vamos trazer para dentro desse grupo algumas pessoas, talvez, que a gente observe que podem contribuir da forma que nós contribuímos hoje um com os outros aqui, tá? Por quê? Para que não perca a essência. Precisamos ter uma essência. A essência é essa que a gente conversou. Por isso que eu fiz essa questão de fazer essa aula aberta hoje, para vocês entenderem a importância disso. Isso não dá para fazer de forma aberta. Então, em alguns momentos do próximo caminho da EJC, nós vamos ter essas reuniões aqui entre nós, para que a gente possa ir moldando os caminhos, conforme o que vocês forem percebendo na aula também, e não só a minha visão míope. Ok. Míope e surda, como diz o pai João. Você é surdo, meu filho, né? E ele diz isso muitas vezes. E aí, né, aqui o terceiro. Dessa forma, este será o último mês no formato pago. Os próximos serão gratuitos. No mês de junho, entraremos em um período de férias e retornaremos nas atividades no dia 8 de julho. Então, nesse período de junho, talvez nós façamos essas reuniões aqui, nossa, sem ser aberto, para a gente entender o caminho, definir algumas coisas, e a partir de julho, a gente colocar no modo aberto. Por quê? Quando eu coloco aqui gratuito, é óbvio que vai ter gente entrando lá, certo? Só que, ao trabalhar no YouTube, a gente só pode colocar um clube de membros para fazer com R$5, né, para que as pessoas possam contribuir com o trabalho, depois de um certo número de aquela coisa que o mundo material nos pede, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse formato. Eu vou depois trabalhar com a questão dos membros lá, porque tudo isso que a gente faz aqui tem um custo. Então, a Aline usa 2 aplicativos para fazer as aulas, né? A gente tem um custo mensal, que não é nada absurdo, eu consigo absorver isso, mas depois no YouTube a nossa ideia é poder aprimorar e aumentar. Então, os avisos, né, a mudança seria essa. Vai mudar o formato que a gente vai, digamos assim, deixar essa semente germinar ainda mais para todos aqueles que quiserem, que vão chegar. E nós vamos ser os condutores disso. Nós, como nós fizemos hoje. Em muitos momentos, nós vamos fazer, não só eu, né? Então, eu queria trazer esse comunicado para vocês, porque na próxima aula do dia 20, talvez a gente possa fazer até uma outra aula aberta, ou algum tema que eu vou ver o que vai vir aqui na cabeça. Então, a gente vai trabalhar, sim, os próximos passos. Para quê? Para que o que seja falado aqui, o que a gente criou nesse 1 ano, ele possa chegar ao coração de mais pessoas, e quem sabe, um pouquinho de consciência jogada ali e outra aqui, a gente possa virar uma ilha de luz um pouquinho mais brilhante para contribuir nesse processo de transformação individual e do planeta. E é esse o objetivo da IJC. Ser uma ilha de luz, um pontinho nessa malha cristalina e magnética do planeta. É isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu disse aqui? Primeiramente, eu pensei que eu ia escolher
se eu ia participar ou não, mas já que você apenas comunicou, eu já me sinto dentro, né? Não houve a oportunidade de escolher. E me sinto honrado e com muita responsabilidade. Agradeço. Então, eu não dei opção, mas, ó, o que você falou para mim serve para você. Dependendo da tua decisão, tu pode vir para fazer isso aí numa outra encarnação. Então, te vira aí com o pessoal. Outra coisa, as pessoas que estiverem no Guarujá na semana que vem, antes da gente... Vou fazer um negócio, deixa eu parar aqui. 2 minutinhos, já libero vocês. Eita, para a apresentação. Ô, meu pai, eu sou meio atrapalhado com isso. Gerenciar a gravação, parar a gravação.